Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a resolução do livro-texto Moisés no Sensvag, o curso de Física Básica, volume 2. Vamos resolver a questão 21 do capítulo 3, que trata sobre oscilações, mais especificamente o oscilador harmônico simples, tá? Bem, pessoal, nós vamos ler o enunciado do problema e em seguida resolvê-lo, tá? Então, o problema 21, né, aqui, né, embaixo diz o seguinte, né? Aqui embaixo, né? A molécula de ácido clorídrico é uma molécula iônica que podemos considerar como resultante da interação entre os íons íon de hidrogênio e íon de cloro, com energia potencial de interação dada por essa expressão, onde R é a distância entre os centros, né? R a distância entre os centros, o primeiro termo é a atração colombiana, e a constante eletrostática vale 9 vezes 10 a 9 Newton por metro quadrado por cúbico quadrado, ou a carga elétrica 1,10 10 a menos 19 coulomb, e o segundo representa a interação repulsiva a curta distância, para B maior que zero. Então, o primeiro termo aqui, interação colombiana, é o potencial, e o segundo termo aqui, né, esse aqui é atrativo e esse aqui é repulsivo, para curta distância, tá? Onde B é positivo. A distância entre os centros da molécula é de 1,28 angstrom, né? Lembrando que um angstrom é 10 a menos 10 metros. Uma unidade de massa atômica vale 1,66 vezes 10 a menos 27 kg. Determine, letra A, calcule a constante da mola efetiva, cada ligação. Letra B, calcule a frequência de vibração Ni da molécula clássica. Então vamos lá, pessoal. Então aqui eu fiz um esboço, né, um desenho do problema. Você tem aqui os dois átomos, né, os dois íons, né, hidrogênio e cloro, e aí eles têm uma certa distância entre os centros dele, que eu vou chamar de R. Essa é a interação iônica, uma ligação do tipo iônico. Então essa distância R entre os centros dos dois íons, eles podem ter aproximação e repulsão. Quando ocorre a aproximação, um termo se sobrepõe, que é o termo colombiano, né? Interação colombiana. E o segundo termo, né, é quando você tem, desculpa, né? Quando a molécula os íons estão muito próximos um do outro, né? E aí o termo que vai imperar é esse termo repulsivo, né? E aí essa distância entre os centros vai diminuir e aí vai ocorrer uma interação do tipo repulsivo aqui, né? E os átomos vão se afastar, os íons vão se afastar um em relação ao outro, né? Em relação ao seu centro. E aí quando ele está a uma certa distância, né, considerável, aí o termo colombiano atrativo impera. Então, basicamente esses sistemas, né, a ligação química, que é iônica, ele se comporta fisicamente falando como um sistema do tipo duas massas com uma mola, né? A distância entre os centros eu chamo de A, tá? E aí esse sistema você tem aqui do lado direito o hidrogênio, o íon, e do lado esquerdo o íon cloro, né? E aí duas massas diferentes, né? Uma basicamente uma unidade de massa atômica, outro 35,5, e aí uma constante da mola que eu vou chamar de K-barra. Então uma ligação do tipo iônica, como essa daqui, ela se comporta fisicamente falando como um sistema de duas massas diferentes, como ligado por uma mola, onde você, quando a mola está comprimida, vai surgir uma força repulsiva, né, do tipo elástica. Então repele. Aí quando ela está muito distante, né, claro, tem um certo limite, e aí vai ocorrer a força restauradora, né? Vai puxar os íons para a posição de equilíbrio da mola. Então esse sistema aqui químico se comporta como um sistema físico do tipo massa-mola, perfeito? E aí você tem um gráfico do potencial em relação à distância R. A expressão é essa, você plotar esse gráfico, você vai obter o resultado aqui em vermelho. E aí para R igual a você tem a posição de equilíbrio, ou seja, a mola aqui está relaxada, né? A distância entre os centros eu chamo de A, perfeito? Exatamente aqui você está associado a uma energia aqui de ligação, né? Que eu chamei de U0, negativa. Aqui é um ponto de equilíbrio onde a força, né, nesse ponto aqui é zero, ou seja, a mola está relaxada, né? Existe uma posição R, né, que é R igual a A, onde não há, né, forças nem de atração nem repulsão entre os dois centros dos íons, perfeito? E aí se você, né, fazer com que esse R tenda a zero, né, ou seja, fazer com que essa distância entre os centros um se aproxime do outro íon, vai surgir um termo repulsivo aqui, né,
é uma força repulsiva que vai fazer com que os centros dos íons se distanciem, né? Por outro lado, se você puxar até um certo limite, né, a distância R você aumentar e soltar esse sistema, né, vai surgir uma força, né, de atração que vai puxar esse sistema para a posição de equilíbrio, aqui para R igual a A. Se você puxar demais, né, esse R tender para o infinito, essa força vai a zero e aí você não vai ter mais uma ligação química, né, do tipo iônico, você vai quebrar a ligação, perfeito? Então esse sistema você representa todo através dessas análises físicas e graficamente falando desse jeito, perfeito? Então a letra A diz o seguinte, né, determine a constante K barra da mola, né? Constante elástica, lembrando que esse tem um K da constante eletrostática, que é 9 vezes 10 a nona, Newton por metro quadrado por globo quadrado, e esse termo aqui é a constante da mola. Como é que você determina? Você calcula a força, força menos o gradiente do potencial, então você vai derivar essa expressão em relação a R, basicamente, né? Numa dada direção R chapéu é a direção que une os centros aqui. E aí quando você derivar tudo, né? Derivada aqui em relação a R está no denominador. Quando você faz a derivada, você obtém a força, você obtém essa expressão. O primeiro termo é a atração, a interação colombiana, né? Aqui é a força colombiana negativa, perfeito? E o segundo termo é para curta distância, você tem uma força do tipo repulsiva. E aí, o que é interessante notar, que você agora vai determinar para a posição de equilíbrio nessa forma. Então, quando você está exatamente na posição de equilíbrio, para R igual a energia potencial aqui ela é mínima e a força é nula, né? E aí significa que se você substituir para R igual a aqui e aqui, essa força é zero. A mola está na posição relaxada, a posição que nós chamamos de equilíbrio. Então você substitui para R igual a aqui e essa força aqui vai ser zero. Está chamando de ponto de equilíbrio. Quando você faz isso, você vai igualar esse termo com esse, para R igual a A, e aí você vai encontrar o que com isso? Essa constante B positiva, que ele não disse quanto é que vale, né? Você vai determinar essa constante, perfeito? E aí você simplifica e tal, você encontra que a constante vale a constante eletrostática, a carga elementar é o quadrado, a distância de equilíbrio a nona potência dividido por 10. E aí o que é interessante notar também, que você, né, ainda não determinou quem é o K barra, mas a próxima etapa você vai, né, concluir, você vai necessitar desse valor de B, por isso que foi importante nós determinarmos o valor de B. Então se você pegar essa função, né, e você fazer uma expansão desse gráfico aqui em torno da posição de equilíbrio, nós chamamos de expansão em Taylor. Se você fizer isso, você vai ter a função U de R, U em R igual a A, né, a posição do potencial em R igual a A aqui, e você vai fazer as correções, né? A primeira derivada, segunda, terceira, quarta e assim por diante. A primeira derivada não está aqui, né, na expansão em Taylor. Por quê? Porque a primeira derivada, né, a gente sabe que para R igual a posição de equilíbrio, nós já vimos aqui que essa força vai ser igual a zero. Perfeito? Então não aparece aqui o termo linear, né, para a energia potencial. Então aparece o termo independente, o termo linear é zero, porque tem derivadas, né? A primeira derivada de U em relação a R, em R igual a vai dar zero. Aí aparece a segunda derivada, a terceira e assim por diante. Então, nós vamos fazer aqui essa expansão que é infinita, nós vamos fazer uma aproximação e considerar que esse U de R é aproximadamente um U de zero aqui, ó, a posição, o valor da energia do potencial nesse ponto aqui em R igual a, que é esse camarada aqui, mais o termo de segunda ordem, né? E aí lembrando que a energia potencial, o potencial elétrico, né? Desculpa, o potencial elástico, né, da constante elástica, da energia potencial elástica, aqui em torno de R igual a A, e essa função aqui que se aproxima aqui em torno de R igual a A é uma parábola, né? O sistema comporta-se como um MHS, um movimento harmônico simples. E aí uma parábola, o que é a parábola? Vai ser o quê? Vai ser a constante elástica sobre 2, né? R menos A, né, uma posição que você vai escolher em relação a um deslocamento em torno da posição de equilíbrio. Então, é R menos A elevado ao quadrado, né? É uma espécie de kx quadrado sobre 2, né? E aí, quando você compara o termo de segunda ordem, né, aqui de uma expansão que você fez aqui em Taylor, com a primeira correção da energia potencial elástica, né, que é basicamente kx quadrado sobre 2, meio compara com meio, R menos A quadrado tem aqui e aqui. Então, a segunda derivada de U em relação a R em R igual a A tem que ser a constante elástica. E aí isso é interessante, você iguala aqui, aí você já derivou aqui a força uma vez,
do potencial, agora vai pegar essa expressão e derivar mais uma vez para encontrar a constante elástica. Quando você pega essa expressão e deriva mais uma vez, você obtém esse termo para R igual a A, né? E aí, continuando, você vai substituir o valor de B aqui, né? E continuar a conta, vai colocar evidência, fazer MMC, simplificar, você vai encontrar que a constante elástica é 9kE² sobre A ao cubo, né? Aí você substitui os valores de cada constante dessa aqui, né? Angstrom, 1,28 10 a menos 10, né, elevado ao cubo, o valor da distância entre os centros, né, na posição de equilíbrio, a 9 vezes 10 a nona, a constante eletrostática, a carga elementar vai ser 10 a menos 19 Coulomb, tudo ao quadrado, você encontra que uma constante elástica dessa mola aqui, ó, é 989 Newton por metro. O valor que bate com o valor do livro, né? Então tá tudo bem, tá perfeito, tá? Então, para concluir aqui, nós vamos determinar o item B. O B que ele quer saber qual é a frequência de oscilação aqui dessa molécula, né? Iônica. Então, para você calcular a frequência, você tem que calcular a frequência angular, né? Ou velocidade angular, né? Então, a frequência angular é raiz quadrada de K, constante da mola, K barra, sobre a massa reduzida. O que é uma massa reduzida? É uma espécie de massa inercial efetiva de um sistema, né? Que interage aqui, né, entre duas massas, interagindo aqui eletricamente. Então, como é que você calcula essa massa reduzida? É basicamente o produto pela soma. Então, é o produto da massa do hidrogênio com a massa do cloro pela soma dos dois íons. A massa do hidrogênio é uma unidade atômica, a massa do cloro é 35,5. Aqui você soma, multiplica e divide. E aí o que você vai obter? Você vai obter 0,97 unidade de massa atômica. Então esse sistema aqui de duas massas, ele pode se comportar como um sistema de uma única massa reduzida a μ, atrelada por uma mola. Então fica um sistema simples de resolver na física, nós chamamos de sistema massa-mola, tá? Então bem legal, então você encontra aqui, substitui esse valor, coloca o K barra aqui e calcula esse Ni, raiz quadrada dele. Quando você calcula, você vai ter que calcular esse termo aqui, né? Lembrando que você vai ter que converter a unidade de massa atômica para quilo, vai ter que multiplicar por 1,66 vezes 10 a menos 27 kg, né, aqui nessa expressão, e lembrando que a frequência angular é 2π vezes a frequência que você quer encontrar, que é esse Ni aqui, ou F, né? E aí quando você pega 2π 3,14, multiplica por 2, né? 6,28 passa dividindo aqui, você vai encontrar um Ni de 1,24 vezes 10 a 14 segundo a menos 1, ou esse valor Hertz, né? Também bate com o valor do livro. E aí, em que região de frequência, né? Classicamente falando, essa molécula vibra, né? Então lembra que a radiação visível vai do vermelho ao violeta. O vermelho 700 nanômetros, o violeta 400 nanômetros, né? O comprimento de onda em relação à frequência é o contrário, né? Então, o vermelho, que era 700 nanômetros, fica basicamente 400 terahertz, né? E o violeta, que era 400 nanômetros, fica 700 terahertz. E aí esse valor, né, que nós encontramos aqui é basicamente 100 terahertz. Então, significa dizer que essa frequência de vibração desses dois íons, né, como se fosse uma mola atrelada entre eles, essa vibração, essa frequência que eles vão emitir, né, porque eles vão estar acelerados, vão emitir uma radiação. Essa radiação está na faixa do infravermelho, ou seja, abaixo do vermelho. Perfeito? E é isso, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!